Hoje nós vamos entender o que é prosperar com Deus. Porque prosperidade, aos olhos do céu, não é só ter dinheiro no bolso, é você ter força na sua alma, é você ter paz no seu coração e você ter certeza na hora da dor. Quem prospera com Deus aguenta as pedradas da vida. Olha para Estevão, ele estava sendo apedrejado, mas ele não perdeu o controle. Tem muitas pessoas que na hora que ela é criticada, que as pedras representam o quê? As críticas. Perde o controle. Estevão, ele não perdeu a sua fé. E tem pessoas que quando ela é criticada, ela perde a fé. Ela não tem certeza daquilo que ela está fazendo. Chega alguém e fala assim, isso aí não vai dar certo não. E a pessoa acredita, desiste, desanima. Você não pode perder a sua fé. Estevão, ele não perdeu a sua visão. E você não pode perder a sua. Hoje em dia, tem gente que com uma crítica, ela já fica mal. Quando você é criticado, qual é a sua reação? Tem gente que quando ela recebe uma crítica, ela fica muito mal. Mas você só me critica. Todo mundo me critica. Tem gente que não pode falar nada para ela. Mas o que você tem que entender, pessoal? As críticas, as cobranças, também tem um lado que bom. Se alguém chegar para você, antigamente eu não tinha essa visão. Quando alguém me criticava, ou eu ficava triste, ou eu falava, esse é o diabo. Mas hoje em dia, quando eu recebo uma crítica, eu penso, será que a pessoa não tem razão? E será que eu não tenho que melhorar nisso mesmo? Então, às vezes você recebe uma crítica, uma cobrança lá no seu trabalho. Será que estão pegando no seu pé ou será que você precisa melhorar? Você tem que analisar. Por que eu estou sendo cobrado disso? Eu deveria ter me antecipado. Olha, se estão me cobrando isso, então eu preciso melhorar nessa parte. Como que eu posso fazer para melhorar nessa parte aonde estão me criticando? Outro dia eu postei uma palavra, uma pregação no meu canal. Aí o rapaz mandou lá, me corrigindo. Você falou errado o português, não é assim que se fala. Aí sabe o que eu escrevi para ele? Olha, muito obrigado. Eu fico grato pela sua correção. Você está me ajudando. Porque ele sabe mais do que eu de português. Eu falei errado, o rapaz me corrigiu e ele está certo. Se ele me corrigiu, ele está fazendo um favor. Então o que eu devo fazer? O que eu fiz, eu agradeci. Vocês estão compreendendo? E nós temos que receber as críticas como algo bom. Se você não deixa ninguém criticar você, você não deixa ninguém criticar o seu trabalho, você nunca vai melhorar. É claro que você tem que tomar cuidado, né? Porque as pessoas querem criticar tudo, né? Mas você tem que aprender a ponderar. Por exemplo, os homens. Às vezes em casa você é criticado pela mulher. Quando a minha esposa me criticava alguma coisa, eu ficava revoltado.
Às vezes minha esposa assistia a minha reunião, terminava a reunião, ela vinha criticar. Você demorou. Você fez muito rápido. Orou muito. Eu falava, meu Deus, essa mulher só sabe criticar. Mas eu aprendi. Hoje eu falo assim para minha esposa, você assistiu a minha reunião, anota se eu falei errado, se eu demorei, se eu repeti muitas vezes. Eu tenho que estar aberta ao quê? Não é crítica. Ela está me ajudando. E às vezes você não deixa sua mulher te ajudar. Às vezes você não deixa seu marido te ajudar. Às vezes o jovem não gosta do quê? De crítica. Mas não é crítica. Não é crítica. No trabalho, se alguém está pegando no seu pé, graças a Deus. Eu estava vendo a entrevista daquele técnico da seleção brasileira de vôlei. E o repórter perguntou, você tem fama que cobra muito os atletas? Aí sabe o que ele respondeu? O atleta devia ficar feliz. Eu só cobro quando eu vejo o potencial. Eu nunca vou cobrar alguém o que ela não pode me dar. Quando eu vejo um atleta que não tem futuro, eu simplesmente mando embora. Agora, quando eu vejo um atleta que tem futuro, eu cobro ele. Olha só, pessoal. Está vendo? Às vezes você está sendo cobrado, é porque a pessoa que está pegando no seu pé vê potencial em você. Ela está te ajudando. Ela está te ajudando. Às vezes uma pessoa que não gosta da gente ajuda mais do que um amigo. Aquela pessoa que te aponta os defeitos, as falhas. Então, aprenda uma coisa, não tenha medo de críticas. Aprenda a lidar melhor com as críticas. Aprenda a absorver isso e melhorar o seu trabalho. Vocês estão compreendendo, pessoal? É igual na sua empresa. Você não pode ter medo de pedir a opinião dos seus clientes. O que vocês acham do meu trabalho? Pode falar a verdade. Tem hora que você tem que pegar uns clientes lá sinceros, pode falar. Eu suporto. E você tem que falar, tá bom, então eu vou melhorar nisso. Nós vamos melhorar o atendimento, vamos melhorar o que está faltando. Vocês estão entendendo? Às vezes você tem que trazer alguém de fora, leva alguém na sua casa e fala assim, dá uma olhada na minha casa aí, o que eu preciso arrumar aqui, melhorar. Você tem coragem? Teve um jovem da igreja que eu falei assim, pessoal, quem quiser uma visita, aí o jovem falou assim, não, na minha casa não vai não, pastor. Eu falei, por que não? Não, minha casa está bagunçada. Está vendo? Esse deveria chamar alguém para na casa dele e falar, o que eu preciso melhorar aqui? Porque às vezes alguém de fora vai enxergar coisas que você não está o quê? Não está enxergando. Às vezes você já se acostumou. Vocês estão compreendendo, pessoal? Então, às vezes, as críticas não é para nos destruir. Depende como você vê as críticas. Quem está entendendo? Vocês entenderam? Hoje em dia, tem gente que recebe uma crítica e já fica mal. Você tem que agradecer. A pessoa é criticada, ela quer desistir, quer desanimar. Ao contrário, a crítica é algo para você se reavaliar. Amém? Atos capítulo 7, versículo 55, diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos ao céu e ele viu a glória de Deus. E esse é o segredo para a prosperidade verdadeira. Você olhar para o céu e não ficar olhando para o seu problema. Às vezes você dá importância demais para o seu problema. Às vezes você só olha para as dificuldades. Tem gente que nem para receber dinheiro, se você falar assim, passa aqui em casa para receber o seu dinheiro,
A pessoa diz, mas onde você mora? Aí, não, muito longe. Tem como fazer um Pix? Não. Tem gente que ela só olha as dificuldades. Tudo que ela vai fazer, ela só enxerga a dificuldade. Então nós temos que olhar para a solução, nós temos que olhar para Deus. Amém, pessoal? Inclusive, se você tem um problema, eu já ensinei, o que você deve fazer? Quem lembra? Escreve esse problema num papel, e diga assim, ó, problema, você já está resolvido. Tem gente que acha que isso é bobagem, é besteira. Começa a fazer. Você que tem um problema em casa, no trabalho, escreva num papel e toda vez que você olhar para esse problema, você vai falar assim, ó, esse problema aqui já foi resolvido. Já foi resolvido já. Você vai ver o que vai acontecer. Você tem que aprender a usar a sua fé. Não dá tanta importância para os problemas. O Senhor Jesus, quando ressuscitou Lázaro, primeiro ele olhou para onde? Para o céu. Quando ele multiplicou os pães e os peixes, primeiro ele olhou para o céu. Quem olha para o céu, vê multiplicação, vê renovo, vê resposta. Quem olha para o problema, começa a ver o quê? Dificuldade, medo, fracasso, não vai dar certo. E para onde você tem olhado? Se você quer prosperar, então você tem que ver aonde está o seu foco. Nos problemas ou na solução? Estevão estava cheio do Espírito Santo. E é isso que protege a sua mente, seu coração e seus sentimentos. Com o Espírito Santo, você tem direção para o futuro. Você tem força para hoje. Então, o Espírito Santo, ele te fortalece. Amém? Você pode perder muitas coisas na sua vida, mas a única coisa que você não pode perder é o Espírito Santo. Durante a nossa vida, a gente perde coisas, perde pessoas, sim ou não? Mas você não pode perder sua fé, sua esperança. A verdadeira prosperidade não está nas mãos, mas ela está no nosso interior. A prosperidade, ela vem de dentro. A prosperidade, ela vem do seu coração, da sua alma, da sua mentalidade. Você só vai conseguir mudar a sua vida se você mudar a sua mentalidade. Eu, por exemplo, eu tinha uma mentalidade que as críticas eram algo ruim. Hoje, eu mudei essa mentalidade. E a crítica hoje, a cobrança para mim é algo positivo. Se você chegar para mim um dia e me criticar, eu vou te agradecer. Olha, eu vou rever esse ponto aí. Você pode estar certo. Vocês estão entendendo? E se a gente não for criticado, a gente vai melhorar como? Como que a gente vai melhorar? A pessoa, tem hora que eu falo para minha esposa, ó, você tem que ver em mim, porque às vezes na igreja ninguém tem coragem de chegar no pastor e falar que ele está errado, né? Às vezes os obreiros não falam, os membros não têm coragem de falar, mas a mulher fala. A mulher fala mesmo. Mas a gente precisa. Nós precisamos, se você quer melhorar. E vou ensinar uma coisa para vocês. Se você está sendo muito criticado, quer dizer que você precisa melhorar bastante.